Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre século XIX, ou pelo menos a gente começa a nossa conversa no século XIX. Fiquem tranquilos, não é uma aula de história, é uma aula de biologia. No século XIX, as cidades eram iluminadas por candeeiros espalhados pelas ruas. Essa luz que iluminava as cidades tinha um combustível, e esse combustível vinha das baleias. Eu estou falando dos óleos das baleias, dos óleos retirados da gordura da baleia. Então nosso tema de hoje é lipídios. Então siga comigo, venha assistir essa aula e vamos aprender um pouco mais sobre essa molécula tão importante na biologia. Vamos lá? Bom, e por falar em baleias, existe um grupo de baleias muito interessante chamadas de cachalote. Bom, você já deve ter escutado falar em Moby Dick. Bom, a cachalote ela é uma baleia enorme, gigantesca, um dos maiores cetáceos que nós temos na Terra nos dias de hoje. A cachalote ela é dona de uma cabeça descomunal. Ela faz parte, na verdade, ela ocupa mais de 1/3 do próprio corpo da cachalote. E essas baleias costumam caçar a grandes profundidades. Quando elas descem a grandes profundidades para procurar lá a sua fonte de alimento, elas promovem uma mudança muito interessante que tem a ver com lipídios, que é o tema da nossa aula de hoje. O que acontece é que dentro da cabeça existe uma estrutura, um órgão repleto de lipídio, repleto de gordura, que é chamado de espermacete. Os espermacetes, ou o espermacete, ele contém no seu interior, então, esse lipídio, e toda vez que a cachalote tende a descer no oceano, ela torna essa gordura sólida. Essa gordura sólida aumenta a sua densidade e aí permite com que ela afunde com maior facilidade. E toda vez que ela retorna à superfície, esse espermacete promove mudanças nessa gordura, tornando ela líquida, diminuindo a densidade e permitindo com que a cachalote volte ao seu espaço natural. Então precisamos conhecer a função desse grupo orgânico, que é muito importante. Pegue caneta, pegue papel, pegue o braço do seu irmão mais novo, anote lá se o seu papel acabar. Vamos seguindo estudando essa molécula importante. Os lipídios são um grupo de moléculas orgânicas insolúveis em água. O que isso quer dizer? Elas têm características químicas que permitem com que elas fiquem descoladas, digamos assim, afastadas de água. Elas repelem água, elas são hidrofóbicas. Essa característica se deve ao seu comportamento químico. Bom, lipídios são moléculas apolares, diferente da água, que é uma molécula polar. Você já deve ter tentado limpar uma panela utilizando simplesmente água, uma panela suja de gordura. É muito difícil de você tirar, a não ser que você aqueça a água, mas aí é uma outra história. Você precisa utilizar detergente para poder retirar essa substância da panela. Bom, quando eu jogo água, as substâncias água e óleo, água e gordura, água e lipídio não se misturam, o que faz com que a gente comece a perceber a primeira característica dessa molécula. Bom, essa molécula, por ser apolar, ela só pode ser dissolvida por algo igual a ela. Então essa molécula, por não ter polaridade, só pode ser dissolvida por moléculas apolares ou por substâncias apolares. Então, como substância apolar, por exemplo, eu posso pensar aqui na gasolina, no thinner. São substâncias que eu posso usar no meu dia a dia, que ao deixar minha mão suja de graxa, ela ajuda a tirar. Claro que eu não vou poder ficar jogando gasolina e thinner toda hora na minha mão, mas ela ajuda a dissolver essa substância. Existe uma regra química, uma regra na química, que diz que igual dissolve igual. Bom, uma outra característica importante dos lipídios é que todos os lipídios, diferente lá dos carboidratos que nós já falamos, eles não formam polímeros. Bom, lembrando o que é polímero? Polímero é uma substância formada por um encadeamento de várias pequenas substâncias, vários monômeros. Mais ou menos como se eu estivesse falando novamente no ato de construir uma parede. Um tijolo seria um monômero.
Uma parede construída por vários monômeros seria nada mais nada menos do que um polímero. Você pode estar pensando num trem, por exemplo, os diversos vagões de um trem. Cada vagão é um monômero. Um trem inteiro é um polímero. Você pode estar pensando em várias coisas, mas saiba que lipídios não formam polímeros. Então, para falar um pouquinho mais sobre lipídios, eu vou ter que focar em uma das suas grandes funções. Eu preciso perceber que os lipídios têm uma função energética. Quando eu falo de animais, quando eu falo de seres humanos ou qualquer outro animal, os lipídios têm uma função de reserva energética. Anota aí, isso é muito importante para o seu caderno, para o seu estudo. Então é uma função energética, está em todos os animais, sempre reservado nos corpos. Bom, outra função importante é participar do processo de fotossíntese. Os lipídios têm pigmentos, formam pigmentos que servem para auxiliar a planta a captar a energia luminosa e promover um dos fenômenos mais importantes de todos. Também tem função regulatória, ele participa de da formação de diversos hormônios. Perceba que, por exemplo, hormônios sexuais também são produzidos a partir de lipídios. Além disso, serve como isolante térmico, além disso, serve como isolante elétrico, além disso, serve também como uma estrutura de impermeabilização, faz parte das membranas das células, enfim, os lipídios têm muitas e muitas funções que a gente vai conversar um pouquinho mais agora. Para facilitar o nosso estudo, vamos dividir os lipídios em alguns grupos. O primeiro grupo importante que eu preciso apresentar para vocês é o grupo dos glicerídeos. Bom, não confunda glicerídeo com glicídio. Glicídio é um carboidrato, assunto de uma outra aula. Os glicerídeos são lipídios, lipídios principalmente encontrados na forma de gordura, quando eu falo de animais, e na forma de óleo, quando eu falo de vegetais. Os glicerídeos podem ser formados pela união de um glicerol mais ácidos graxos. Vamos dar uma olhada rapidinha numa molécula de glicerídeo. Bom, de um lado você vai observar nessa figura o glicerol, que é um álcool. Do outro lado, a gente consegue observar uma cadeia carbônica conhecida como ácido graxo. Essa cadeia carbônica ácido graxo, ela tem um grupamento que é a sua carboxila. A sua carboxila vai reagir com a hidroxila do glicerol, liberando água numa reação conhecida como desidratação. Ao sofrer essa desidratação, eu formo uma ligação entre glicerol e ácido graxo, uma ligação conhecida como ligação éster. Quando eu falo de gorduras, o que eu preciso perceber é que não é uma ligação éster que vai caracterizar a formação dela, mas sim 3 ligações. Assim, eu consigo formar uma substância que tem um nome muito comum, que talvez, muito provavelmente, vocês já escutaram falar, chamado de triacilglicerol. Certo? O triacilglicerol, o triglicerídeo, é uma substância importante porque ela vai estar presente nas discussões quando se fala de exames de sangue e nas nossas discussões para compreender um pouco mais sobre essa substância muito energética para o nosso organismo. Bom, vamos voltar para os óleos e para as gorduras. Quando eu falo de óleo, eu estou falando de uma substância que a temperatura ambiente ela é líquida. E os óleos têm cadeias carbônicas, ou melhor, ácidos graxos de composição insaturada. E se você não sabe o que é insaturado, basicamente é quando eu tenho uma cadeia carbônica onde eu encontro ao menos dois carbonos, unidos por 2 ligações, ok? Isso faz com que a molécula tenha uma estrutura espacial um pouco diferente das gorduras saturadas. Quando eu falo de gordura insaturada, eu estou falando então dessa cadeia carbônica que tem uma conformação espacial que permite com que essa molécula fique um pouco mais distante de uma outra molécula, dando então fluidez. Já quando eu vejo, por exemplo, a gordura, no caso gordura animal, eu estou olhando uma gordura que é uma gordura conhecida como gordura saturada. Toda gordura saturada é formada por cadeias carbônicas onde todos os carbonos que fazem parte dessa cadeia são ligados apenas por ligações simples. Isso faz com que as moléculas estejam mais próximas e assim dando maior densidade à molécula, à substância, fazendo com que então ela tenha que exerça o estado sólido
durante a temperatura ambiente. Mas fique muito claro que a temperatura ambiente, pensando aqui no Brasil, porque se estivermos lá no norte do globo, ou no sul, extremo sul do globo, a temperatura ambiente é muito fria, então esse comportamento não é o mesmo. Mas pensando na temperatura ambiente aqui do Brasil, a gente tem óleos a temperatura ambiente no estado líquido e gorduras a temperatura ambiente no estado sólido. Quando eu observo esses dois tipos de gordura, eu preciso perceber também que a pior gordura é a gordura saturada, porque ela vai desenvolver, ela vai estimular uma doença cardiovascular chamada de aterosclerose. O que é isso? É quando eu encontro placas de gordura se formando no interior dos vasos. E essas placas vão diminuir o espaço pelo qual o sangue percorre, aumentando a pressão desse fluido sobre os vasos, levando a uma série de problemas que a gente vai discutir em uma outra aula. E, por outro lado, as gorduras insaturadas nos auxiliam na retirada dessas placas. O que é importante é que eu entenda que há um equilíbrio, tem que haver um balanço entre esses dois tipos de gordura no nosso organismo. E daqui nós vamos nos dirigir para um próximo tipo de lipídio chamado de esteroide. Mas antes de prosseguir para esse próximo tópico, precisamos fechar os glicerídeos apresentando as gorduras trans. Gorduras trans são criadas em fábricas na transformação de uma gordura insaturada, como é o caso de uma gordura vegetal, em gordura saturada através da deposição de hidrogênios, através de um fenômeno chamado de hidrogenação. A transformação de uma gordura insaturada numa gordura saturada permite com que ela, em temperatura ambiente, fique no estado sólido. É o caso da margarina, por exemplo. É o caso das gorduras trans utilizadas principalmente na fabricação de sorvetes. Elas são extremamente danosas para a nossa saúde e a gente tem que evitar ao máximo a ingestão desse tipo de gordura. De outro lado, existem alguns óleos essenciais conhecidos como ômega 3 e ômega 6. O ômega 3 e o ômega 6, pelo próprio nome, por ser essencial, significa dizer que eu preciso ingerir ele de qualquer forma. E eu encontro esses óleos essenciais, porque eles fazem muito bem para o meu organismo, através, basicamente, em peixes e alguns cereais. Semente de girassol, noz, muitos óleos de origem vegetal contém essa ômega 3 e esse ômega 6. Agora sim, vamos falar dos esteroides. Falando em esteroide, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é o colesterol, o grande vilão das nossas artérias. Quando eu falo de colesterol, eu estou falando de uma substância que não é só vilanesca, é uma substância também que faz parte das membranas plasmáticas das nossas células, ajuda a dar fluidez à membrana plasmática. Ela faz parte também da construção de hormônios sexuais. Quando eu falo de hormônios sexuais, eu estou falando de progesterona, dos estrogênios. Bom, o colesterol pode ser dividido em dois grupos, LDL e HDL. O LDL ficou conhecido como mau colesterol, que é o lipídio de baixa densidade. O lipídio de baixa densidade ele se acumula nos vasos sanguíneos, fazendo placas, diminuindo a possibilidade de passagem do sangue e aumentando, por consequência, a pressão nos vasos sanguíneos. De outro lado, eu tenho o colesterol de alta densidade, então conhecido como HDL. Ele também ficou conhecido como bom colesterol, porque sua função é retirar essas placas ou auxiliar na retirada dessas placas, facilitando o fluxo de sangue sem necessariamente aumentar a pressão dos vasos sanguíneos. Então, LDL e HDL são dois tipos de colesterol que precisam estar em taxas controláveis no nosso organismo. Saiba que o nosso fígado ele é o grande produtor de LDL e HDL. Então, algumas pessoas têm naturalmente a maior concentração do lipídio de alta densidade, do HDL, do mau colesterol. E essas pessoas são mais predispostas a formar
placas dentro dos seus vasos sanguíneos. Mas é claro e óbvio que a nossa alimentação interfere muito, muito no processo de formação, no processo de acúmulo do colesterol ruim e também no processo de acúmulo e de utilização do colesterol bom para a limpeza desses vasos sanguíneos. Então lembra lá o que eu falei. Os óleos insaturados, como os óleos que eu utilizo nas minhas saladas, eles são óleos que vão estimular a produção do colesterol bom, que é o HDL. Já aquela gordura que eu como, aquela gordura animal, que eu como, aquela gordura feita a partir de óleos saturados, ela sim promove o aumento da taxa de LDL no meu corpo. Então, numa alimentação saudável, prefira as substâncias, os óleos que tenham então, as gorduras que tenham então cadeias carbônicas, ácidos graxos insaturados. Assim, você favorece a formação do bom colesterol. Agora, um outro esteroide que precisamos conversar são os hormônios sexuais. Hormônios sexuais masculinos, ou conhecidos como masculinos, que é a testosterona, e hormônios sexuais femininos, que é a progesterona e os estrógenos. Todos eles são formados a partir desse esteroide, a partir do colesterol, e são muito importantes para o desenvolvimento das características secundárias sexuais. Foca lá na testosterona, por exemplo. A testosterona ela é produzida tanto por homens quanto por mulheres. Hein? Isso mesmo, homens e mulheres produzem testosterona, mas obviamente por caminhos diferentes. Os homens produzem testosterona através dos seus testículos, que não existem em mulheres, e também através de uma glândula chamada glândula suprarrenal. As mulheres apenas através da glândula suprarrenal. E a testosterona ela é responsável por mudanças muito significativas no corpo. Por exemplo, crescimento de barba, ou pelo menos o estímulo ao crescimento de barba, porque isso também depende de uma carga genética, mudança de voz, aumento da massa muscular. Isso tudo é importante porque fazem parte das características que definem sexualmente a estrutura morfológica de um homem. Não devem ser tomadas, embora a gente escute sempre que em algumas academias, algumas pessoas fazem uso de testosterona para aumentar sua massa muscular rapidamente. Isso não deve ser feito, porque isso causa uma série de problemas na saúde do indivíduo. Mulheres também podem usar testosterona de forma ilegal, de forma não saudável, para aumentar a massa muscular, mas elas vão começar a desenvolver também essas mesmas características masculinizantes, como aumento de massa muscular, que provavelmente é o que ela procura, crescimento de pelos na face, mudança na voz e começa então a falar um pouco mais grosso, como homens falam. Então perceba que esse é um hormônio que é produzido a partir de colesterol, mas é um hormônio que é presente em homens e mulheres, mas em concentrações diferentes. E esse é um hormônio que deve ser restrito de ser tomado o hormônio produzido sinteticamente, apenas para pessoas que necessitem desse hormônio. Então, o terceiro grupo que a gente vai conversar hoje são os fosfolipídios. E falou dos fosfolipídios, a gente vai lembrar da fantástica estrutura capaz de formar as membranas plasmáticas de todas as células de seres vivos. Os fosfolipídios são formados por duas estruturas, duas subunidades. A primeira subunidade, a subunidade mais acima no fosfolipídio, ela é chamada de a parte hidrofílica da molécula. A parte hidrofílica ela é composta por um glicerol mais um fosfato. Essas duas perninhas que se encontram aqui abaixo, que você pode observar, elas são formadas por ácidos graxos. Há um ácido graxo saturado e um ácido graxo insaturado. Você consegue perceber a diferença dos dois? Percebe essa perninha se formando para o lado aqui no ácido graxo de forma insaturada? Então, beleza. Os fosfolipídios eles têm uma conformação importante, uma parte hidrofílica e a sua parte de baixo chamada de parte hidrofóbica. Eles vão se organizar na natureza sempre de forma a esconder essas perninhas, esses ácidos graxos que são hidrofóbicos da água. Portanto, nós temos a formação da membrana plasmática com uma característica muito interessante, chamada de
bicamada de fosfolipídios. Então observe nessa figura aqui como que essa bicamada se estabelece. Você tem as perninhas hidrofóbicas escondidas no interior dessa bicamada e apenas a região hidrofílica exposta, tanto a parte externa como a parte interna da célula, que é onde eu encontro água disponível. Então, nosso último, mas não menos importante tipo de lipídio são os carotenoides. Os carotenoides eles estão envolvidos na pigmentação, principalmente nos vegetais. E aí eu posso estar pensando, por exemplo, aqui na cenoura, eu posso estar pensando em vegetais que tenham grande quantidade de um carotenoide importante para a gente. A cenoura ela está envolvida numa ação muito interessante no nosso corpo que está ligada principalmente à nossa visão. Transformados em vitamina A. E a carência da vitamina A pode gerar problemas de visão, como por exemplo a cegueira noturna, que é um assunto importante para você. E os carotenoides também são importantes para a fotossíntese, servindo como pigmento que vai captar a luz do sol e auxiliar na transformação dessa luz do sol em energia química através do processo chamado de fotossíntese. E assim, pessoal, chegamos ao final dessa videoaula, importante para entender um pouco mais sobre a bioquímica dos seres vivos, a bioquímica celular, para entender um pouco mais sobre os compostos orgânicos. Então, volte ao seu caderno, veja suas anotações, perceba o quanto os lipídios são importantes junto com os carboidratos e as proteínas para estabelecimento da vida na Terra. Espero vocês numa próxima videoaula, um grande abraço e até a próxima, pessoal!